Vamos dar continuidade aqui ao estudo do Apocalipse, aonde eu deixei em o sexto selo, né? Eu parei aqui no versículo 17, né? Vou continuidade. Vamos aproveitar a palavra enquanto a palavra ainda está sobre o nosso domínio, né? De passar aos irmãos aquilo que brevemente irá acontecer, o que já está acontecendo, porque vai chegar o tempo que a palavra vai sumir, os homens correrão de um lado para outro procurando a palavra e não encontrarão mais a palavra, né? A palavra de Deus, ela é poderosa. Você vê que Satanás, quando ele quis vencer Eva, ele venceu usando a palavra, tá ali em Gênesis 3:1. Mas Jesus também venceu Satanás através da palavra. Você pode ver ali em Mateus 4, versículos 6 e 7. Jesus vencendo Satanás também através da palavra, né? Através da cruz, mas primeiro foi através da palavra. E Satanás, ele vendo que a palavra era poderosa, ele foi e venceu Eva. Como ele venceu Eva, ele também foi fazer a tentativa dele com Jesus. Mas aí ele se lascou, porque Jesus já não caiu na dele. Aí já foi Jesus que venceu ele também com a palavra. Satanás, conhecedor da palavra de Deus, às vezes quer vencer o povo de Deus com a palavra, mas aquele que está revestido de poder, aquele que está cheio do Espírito, que é cheio da unção de Deus, não se deixa levar. E sempre vence Satanás também através da palavra. Eu parei aqui no versículo 17, onde fala: porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá resistir, né? Nós sabemos que o grande dia da ira de Deus é o grande dia, é a tribulação, que durará 7 anos, né? Quem poderá resistir, né? Subsistir. Quem poderá subsistir? É assim que está escrito aqui no versículo 17. Isso aqui se refere ao fato de que o homem está contra Deus, desde a queda, né? Agora, o homem verá exatamente quão poderoso Deus é realmente, né? É isso que quer dizer agora. Vem agora aí o grande dia da ira de Deus. E quem poderá resistir? Isso aqui fala da grande tribulação, que durará, né? Todo mundo sabe, 7 anos. E que o homem está contra Deus desde a queda, né? Agora o homem verá exatamente o quão poderoso Deus é realmente, né? Agora eu vou aqui para o versículo, para o capítulo 7, onde fala sobre os 144 mil judeus, né? E depois dessas coisas, João falando aqui, né? A notificação que João recebeu dos anjos. Ele teve visões e símbolo. Aqui ele está falando, e depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, e aos 4 foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado aos servos de nosso Deus em sua testa. E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil, assinalado de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Assé, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo do Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulu, 12 mil. Da tribo de José, Efraim, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Né? Vamos dar continuidade aqui. Aí, aqui você vê que ele fala sobre
os assinalados judeus, que é os 144 mil, né? A Bíblia nos fala que são o número dos salvos depois do arrebatamento da igreja. E depois dessas coisas, né, que João fala aqui que ele viu, né, a primeira passagem, né, profética, né, parentética entre a sexta e o sétimo selo. E vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Representa a universalidade da administração de Deus. Ele diz que ele estava retendo os 4 ventos da terra, né? De fato, refere-se ao juízo, que será detido por um breve período de tempo. Ele diz para que não soprasse nenhum vento sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore. Os ventos dos juízos lutam para libertar-se, mas são mantidos em suspensão pela impotência de Deus Todo-Poderoso. Eu não sei falar bonito, não sei falar muito bem, não. Aí eu falo assim, às vezes, onipotência. Eu sou um pouco pesada de boca. É onipotência, né? Do Deus Todo-Poderoso. E viu outro anjo subir do lado do sol nascente, né? O advento desse anjo representa o fato de que esse é o início da ressurreição de Israel e o que tinha o selo do Deus vivo. Aqui diz respeito ao selo da salvação. Está ali em 2 Timóteo 2,19, né? 2 Timóteo 2,19. E clamou com grande voz os 4 anjos, ao qual foram dado o poder de danificar a terra e o mar. O juízo deve ser contido, né? O juízo deve ser contido, porque aqui ele está dizendo que o clamor com grande voz, os 4 anjos, aos quais foram dado o poder de danificar a terra e o mar. O que eu posso entender aqui é que o juízo deve ser contido. Aqui no 13 ele diz, dizendo, não danifiquei a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado ao servo do nosso Deus em sua testa. Isso não é literal, mas um sinal como o sangue passado nos umbrais das portas, protegendo a casa do anjo, destruindo na primeira Páscoa, né? Destruidor na primeira casa. Eles estavam aqui, protegeram a casa do anjo destruidor na primeira Páscoa, né? Dizendo, não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que haja assinalado ao servo de nosso Deus em suas testas. Isso aqui não é literal, mas um sinal com sangue passado nas umbrais das portas. Protegeram as casas, a casa do anjo destruidor na primeira Páscoa. Algumas casas elas foram protegidas pelo anjo destruidor na primeira Páscoa, né? E ouvi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel, né? 12 mil de cada tribo. 12 mil de cada tribo. Estes são as primícias de Israel, que estão incluídas na primeira ressurreição, com toda Israel que aceitará Cristo na segunda vinda, né? Aqui está falando a respeito dos que ficaram, que aqui está falando sobre a segunda vinda. A segunda vinda é daqueles que vão ficar, né? Está falando do povo de Israel que ficaram. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Rubi 12 mil, da tribo de Gade 12 mil,
Da tribo de Assé, 12.000, da tribo de Naphtali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Zacá, 12.000, da tribo de Zebulu, 12.000, da tribo de José, que é o Efraim, 12.000, da tribo de Benjamim, 12.000. A tribo de Dan foi omitida, sem que nenhuma razão seja dada. Todos nós sabemos que da tribo de Dan é de onde vai se sair o anticristo. O anticristo, ele vem de lá, da tribo de Dan. E essa tribo aqui não está falando sobre ela, ela foi omitida e ninguém sabe por que motivo, né? Vamos agora aqui ler Apocalipse, onde fala sobre os santos da tribulação, né? Já está no 9, né? Depois dessas coisas, olheis e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos, línguas, que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro, vestido de roupa branca e com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que estão assentados sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais, e se prostraram sobre seus rostos diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, e sabedoria e ação de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus, para todo e sempre. Amém. Pausa. Por quê? Né? Dizendo amém. Louvor e glória, poder, sabedoria, de ação de graça, honra e poder, a força do nosso Deus para todo e sempre. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de roupas brancas, que são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isto estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem calma alguma sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, né? Olha que bênção aqui, porque dessas coisas olhei, e eis aqui uma grande multidão. Fala dos mártires, né? Que deram sua vida pelo Senhor Jesus Cristo na grande tribulação. Amém. O qual ninguém podia contar, representa os números, possivelmente milhões, que eram salvos na grande tribulações. E todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e na presença do Cordeiro. Pelo emprego da palavra Cordeiro, percebemos, né? E ficam sabendo que suas vestimentas manchadas no pecado foram lavadas no sangue do Cordeiro, vestido de roupas brancas e com palma nas suas mãos. Podemos parafrasear, vestidos de esplêndidas roupas de, sei lá, casamentos, né? Porque ele diz que ele estava vestido de roupas brancas e com palma nas suas mãos. Podemos parafrasear, vestidos de esplêndidas roupas de casamento, do mais puro e deslumbrante branco. E estes são os comprados com sangue de Deus, né? As palmas
representa, eu creio que alegria, está ali em Neemias 8,17. E clamaram em alta voz, né? Sei lá, revela grande alegria, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Mais uma vez nos diz como Deus efetuou a salvação. E por meio do que Jesus fez na cruz sobre os, né, por seu meio. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais que se prostravam sobre o rosto diante do trono e adoravam a Deus. Esse tremendo volume de adoração e de alegria tem a ver com o que Jesus fez na cruz, né? Contido, expirou todo o pecado ao entregar em sacrifício, né? Eles dizem aqui amém no versículo 12. É a programação do que Deus forneceu, salvação para a humanidade por meio da obra e do Cordeiro, né? Louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todo e sempre. Com os louvores a Deus, o Pai, são centúplos, ele também são centúplo ao Filho de Deus. Você pode ver Apocalipse 5, 12, né? Apocalipse 5 e 12, acho que é Apocalipse 5 e 12 ou Apocalipse 6 e 12, é 5 e 12. Aqui demonstra que tanto Deus como o Cordeiro são considerados nos céus como tendo direito iguais ao louvores, né? No céu, tanto Deus como Jesus são considerados iguais, como tendo o mesmo direito ao louvor. Aqui ele fala no 13, e um dos anciões me falou dizendo, né? Revela um dos 21, uns dos 24, fazendo pergunta que estão na mente de João, mas que ele ainda não as havia feito, né? Estes que são vestidos de roupas brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhes, Senhor, tu sabe. Expressa respeito reverente, mas definitivamente não adoração. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Refere-se a um grupo específico, né? Um grupo de pessoas que vieram da grande tribulação. Isso aqui está um grupo específico, né? No sangue do Cordeiro, eles foram pousa aí. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Eles foram salvos ao confiar em Cristo e no que ele fez na cruz. Fala no livro ali de Apocalipse a importância colocada na cruz e esmagadora, né? E esmagadora não, é esmagadora. Porque isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, né? Porque isso estão diante
do trono de Deus. Aqui está no 15, porque isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, né? Todos os desse grupo particular saíram da grande tribulação. Ele dizia: aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Aquele que está assentado no trono vai projetar seu tabernáculo protetor, que de fato é sua presença sobre todos os santos de Deus. No 16 ele diz: nunca mais terá fome, nem sede, nem sol, nem calma alguma sobre eles. Revela um ambiente perfeito, né? Eles que venceram a grande tribulação e agora estão sobre um ambiente perfeito, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentarás. Não só o Cordeiro os salvou, mas também os apacentará. Nessa salvação, não só vê por meio e através do que Jesus fez na cruz, mas também vieram pelo que Jesus fez por nós na cruz. E lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Simbólico isso aqui, simbólico do Espírito Santo. Está ali em Jó 7, 3, 37 e 49, né? E 39. E Deus limpará de todos os seus olhos toda lágrima. Tudo que nos causou tristeza desaparecerá para sempre, né? Agora eu vou entrar aqui no 7 selo e vou parar o estudo e depois a gente continua. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, né? Esse é o último selo. Esse silêncio revela a intensa expectativa quanto ao que está por vir ao mundo. Em outras palavras, se até aqui tem sido ruim, a intensidade do juízo virá aumentar muitas vezes. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, né? O texto grego diz: os 7 anjos da presença de Deus. E foi-lhe dado 7 trombetas. Já tivemos os sete juízos dos selos, agora o mundo vai vivenciar os 7 juízos da trombeta, né? E os outros anjos veio e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Esse é o altar do incenso no céu. E foi-lhe dado muito incenso. Representa a perfeição, o mérito, a virtude da vida de Cristo, Tudo fala de Cristo e mais particularmente do que ele fez na cruz. O propósito, esse altar do incenso no céu, foi o modelo para o altar do incenso que havia no tabernáculo na terra, colocada diretamente diante do véu durante o tempo da lei, para que o acrescentasse às orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. As orações de todos os santos, não muito preciosas aos olhos de Deus, mas ao mesmo tempo são imperfeitas. Deve ser acrescentado incenso às nossas orações, o qual é um tipo de doce aroma do mérito da vida, morte e ressurreição de Cristo. Se você não entendeu, eu vou ler melhor. As orações de todos os santos são preciosas aos olhos de Deus, mas ao mesmo tempo são imperfeitas.
deve ser acrescentando incenso às nossas orações, o qual é um tipo de doce e aroma do mérito da vida, morte e ressurreição de Cristo. E a função do incenso, né? A função do incenso, deixa eu falar mais explicativa, aqui eu estou no Apocalipse 8, versículo 4. A função do incenso, embora esse versículo não nos dê muita informação, o anjo tomou brasa de fogo do altar de bronze e as pôs no incensário de ouro. De ouro. Já. Subiu com as orações dos santos, para que nossas orações sejam eficazes no céu. Eles devem estar sempre misturadas com a obra intercessora de Cristo, Hebreus 7, 25 e 26. Desde a mão do anjo até diante de Deus. O fato de saber que nossa oração sobe até diante de Deus, pelo menos se nos orarmos de acordo com a vontade de Deus, deve inspirar todo santo a uma vida de oração mais intensa. O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Esse é o altar de bronze no céu, que tipifica a morte de nosso Senhor, que era necessário para que o homem pudesse ser redimido. E como é evidente aqui, o céu está cheio de representações dessa morte sacrificial e expiatória, e o lançou sobre a terra, com a salvação pela cruz, tendo sido rejeitada pela terra, o juízo da cruz irá agora começar. E houve depois trovões e vozes e relâmpago e terremoto, né? Tudo isso fala do fato de que há juízo está vindo, e juízo tal que o mundo jamais viu antes. Está lá em Mateus 24, versículo 21. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-la, né? Como já dito, se a cruz é rejeitada, o juízo deve seguir-se. Esse acontecimento terá lugar cerca de 2 anos e meio depois do início da grande tribulação, né? Depois nós vamos estudar, aqui eu estou dando fim aos 7 selos. Depois nós vamos estudar sobre as trombetas que serão tocadas. Temos aqui o estudo, mas eu vou dar continuidade depois, né? Sobre as trombetas que serão tocadas até a 6ª trombeta, né? Aí fica para o próximo estudo. Agora você se inscreve e deixa o seu like, dá um joinha. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-lo. Como já foi dito, se a cruz é rejeitada, o juízo deve seguir-se. Este acontecimento terá lugar cerca dos anos e meio depois do início da grande tribulação. Agora vamos ver aqui a primeira trombeta, né? Depois dos 7 selos abaixo, a primeira trombeta. A gente vai ler aqui sobre a primeira trombeta, né? Que está aqui no versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, né? A primeira trombeta do juízo.
E houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua parte, né? Foi queimada na sua terça parte. Aqui é o versículo 7. Você pode verificar aí a primeira trombeta no versículo 7. Eu sempre dou uma paradinha por causa do meu óculos. Isso será literal e será o cumprimento da profecia de Joel, né? Você pode ver ali Joel 2, 30 e 32. É semelhante à sétima praga no Egito, que você pode ver em Êxodo 9, 22. E a terça parte das árvores foi queimada juntamente com toda a erva verde. Já. E a terça parte das árvores foi queimada juntamente com toda a erva verde. Provavelmente se refira à terça parte da região mediterrânea, que será efetuada, embora tudo isso irá efetuar toda a terra, como deve ser óbvio. A maior concentração será no Oriente Médio. Aqui é a primeira trombeta, né? Agora a segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte ardendo em fogo foi lançado no mar. Muito possivelmente será um meteorito gigante que cairá no mar Mediterrâneo. Eu acredito assim, Mediterrâneo. E a terça parte do mar tornou-se em sangue, semelhante do que aconteceu no Egito há tanto tempo. Você pode ver ali em Êxodo 7, 20 e 21. E morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Aqui diz respeito à parte efetuada pelo meteorito, ou por alguma outra maneira em que Deus decida fazer isso, né? Temos aqui também a terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardente, como uma tocha. A estrela que caiu, ela estava ardendo como uma tocha. É muito provável que seja outro meteorito. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Uma terceira parte da área da terra refere-se à região do Antigo Império Romano. Tem ali em Daniel 7, versículos 7 e 8. E o nome da estrela era Absinto, né? Esse enorme meteorito que cairá vai trazer consigo as propriedades de uma planta amarga e nauseante, conhecida como abismo. Você pode ver ali em Jeremias, no versículo 15. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amarga. É concebível que isso poderá tomar as vidas de centenas de milhares, até mesmo milhões, né? Vamos ver agora a quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhante
à noite, né? Mais uma vez, vamos enfatizar o fato de que esse juízo não são simbólicos, eles são literais. Jesus disse que isso aconteceria no livro de Lucas 21, versículo 25 e 26. E olheis e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo em alta voz: é possível que esse anjo será visível às pessoas na terra e poderá muito bem ser visto pela televisão. O anjo ele voava e ele dizia: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que há de ainda tocar. Os três ais corresponde aos três juízos restantes da trombeta, né? Aqui está no versículo 13 do Apocalipse 8. Agora eu vou para o 9, né? O quarto anjo tocou a sua trombeta. Aqui apresenta o quinto juízo, né? Aqui já é a quinta trombeta, que o quinto anjo tocou a sua trombeta, que já é o quinto juízo. E como já mencionado, o primeiro ai, e viu uma estrela que caiu do céu na terra. Na verdade, se refere a Satanás, como revela a próxima frase, em Lucas 10, 18. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Cristo dá essa chave a Satanás, embora ele possa usar um anjo para que a entregue ao maligno. Você pode ver ali no Apocalipse 20, versículo 1. E Satanás, né, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Isso provavelmente estará concentrado no antigo território do Império Romano, né? No Império Romano. Isso estará concentrado lá, no antigo território do Império Romano, né? Aqui no 3, agora, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Estes são os gafanhotos demoníacos, como os versículos seguintes demonstram. E foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Refere-se ao aguilhão em suas caudas e a dor que eles causará. Eu acho que eu vou dar final aqui, vou dar continuidade. Agora eu vou parar por aqui, vou dar continuidade amanhã ao vídeo. E vocês podem mandar comentário e pedir algum versículo que vocês queiram que eu explique. E, por favor, compartilhe com outras pessoas o estudo. Dê o like de vocês para que eu possa postar outro vídeo. Porque eu quero que vocês deem um like e quero que vocês para vocês não vão custar nada, mas para mim vai fazer muita diferença. Eu agradeço. E podem também pedir que eu explique melhor algumas versículos que vocês não entenderam. Já. Se inscreva e clique no sininho para que o YouTube te avise quando eu postar outros vídeos. E me siga no TikTok também, viu? O nome do meu canal é Canal El Shaddai. Já temos vídeo postado lá. Vamos lá ver, viu? E mande o seu like. Me siga lá.